E aí pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Hoje queria gravar aqui de uma forma diferente aqui, com a câmera por cima da Bíblia, né? E como vocês estão vendo aqui, ó, tem esse comentário aqui, produzido aqui pelo Douglas Gonçalves. Eu, tem essa parte aqui de Lucas, né? Apenas o Evangelho de Lucas. A gente vai estudar aqui, vai meditar aqui na Palavra de Deus. No capítulo 6 de Lucas, do versículo 46 em diante, diz o seguinte: a gente vai meditar aqui um pouco nessas palavras aqui. E você que já está assistindo aí o vídeo, você que já está acompanhando aí, já copia o link, envia aí nos grupos de WhatsApp, já curte aí desse seu comentário. Bom, já envia para outras pessoas aí para que também sejam abençoadas aí pela palavra de Deus. No capítulo 6 de Lucas, versículo 46 diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que não ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então vamos meditar aqui nessas palavras aqui onde o Senhor Jesus nos fala aqui e nos dá aqui faz aqui uma comparação, né? Fala aqui sobre dois construtores em que eles cada um construiu uma casa. Podemos ver também essa passagem lá em Mateus, capítulo 7, finalzinho ali do capítulo 7, para ser mais preciso ali nos versículos 24 em diante, vai falar também sobre estes homens, né? Jesus fazendo também essa comparação. E aí, ele já inicia aqui, ó, falando aqui o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então aqui é já para início aqui. Então essa palavra que o Senhor Jesus nos deixa, que é uma palavra, não é uma palavra evangelística, né? Não é uma palavra a ser pregada em um culto em ar livre. É uma palavra para crente, né? Para quem já conhece a palavra de Deus, para quem tem a vida baseada aí na palavra de Deus, para quem tem Jesus como Senhor, ou diz que tem Jesus como sendo o Senhor da sua vida. E aí ele já inicia assim, ó: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? E aí quando ele fala essa questão de Senhor, né, é uma coisa bem interessante de nós meditarmos também nessa palavra aqui, ó, quando ele fala sobre Senhor. E nós, como tendo Jesus como sendo o Senhor da nossa vida, às vezes nós não entendemos, ou nós falamos dessa forma, né, que Ele é o Senhor da nossa vida, mas nós realmente não compreendemos o que é realmente Jesus ser o Senhor da nossa vida. Quando nós decidimos ter Ele como Senhor, nós estamos entregando a nossa vida nas mãos dEle e deixando com que Ele tome a direção das nossas vidas, né? E tudo aquilo que nós vamos fazer, nós termos aí Ele como sendo o nosso instrutor, como sendo aquele no qual vai nos direcionar, e é sempre a Ele que nós vamos recorrer, né? Antes de fazer qualquer plano, tomar qualquer decisão, nós vamos até Ele e assim ter a orientação correta na qual nós precisamos para fazer a coisa certa. E aí ele fala assim, ó: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então o Senhor, ele tem algo para as nossas vidas, ele tem um mandamento, ele tem algo para que nós venhamos a fazer. Mas ele diz assim: mas por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Então a gente já pode iniciar essa meditação aqui nesse versículo, né?
Será que nós realmente temos Jesus como o Senhor da nossa vida? E se nós dizemos que Ele é o Senhor, nós estamos fazendo o que Ele manda? Se nós não estamos fazendo o que Ele manda, então nós não podemos chamar Ele de Senhor, porque o servo, ele faz aquilo que o seu Senhor manda fazer. E será que nós estamos fazendo ou cumprindo com aquilo que o Senhor Jesus manda nós fazermos? Então a gente já pode começar a refletir aqui nesse versículo 46. E aí o versículo 47 em diante, ele vai falar o seguinte. Ele inicia falando sobre isso, né? Sobre nós chamarmos ele de Senhor, ou ele já falando aqui dando esses aconselhamentos que eu falando sobre isso aqui. E Jesus falava principalmente para os fariseus da época, né? Que chamavam Jesus de Senhor, mas não fazia aquilo que ele mandava fazer, né? Eles tinham Deus como sendo o Senhor, tinha a palavra ali como eles liam, estudavam a palavra, mas não praticavam aquilo que estava na palavra de Deus. Eles acreditavam no Messias, mas quando o Messias veio, eles não deram crédito para ele, né? E aí ele vai falar o seguinte: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, nós que ouvimos a palavra de Deus, nós que estudamos a palavra de Deus, que ouvimos o Senhor falar conosco, não é apenas ouvir, né? Nós temos que ouvir, conhecer e praticar. Esse é um princípio no qual o Senhor Jesus deixou aqui para nós. Não apenas ouvir, mas praticar. E o próprio Tiago, o irmão de Jesus, também falou isso lá em sua epístola, né? Para nos advertendo aí, deixando uma advertência para nós, não sermos apenas conhecedores da palavra, né? Mas que nós sejamos também praticantes da palavra. E aí ele vai falar assim, ó. Ele diz que vai mostrar a vocês a quem você é semelhante. E aí ele vai fazer essa comparação. É semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. E aí lá em Mateus ele vai falar que veio a chuva, transbordaram os rios, veio os ventos, combateram contra aquela casa e ela não caiu porque ela estava bem alicerçada ou porque ela estava construída sobre a rocha. E aí já vamos aqui fazer aqui vamos meditar aqui nesse daqui. Vamos aqui fazer um desenhozinho aqui, ó. E aí, aqui, lá em Mateus, o Senhor vai chamar esse homem aqui, que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Que fez a sua casa, ou que fez uma boa construção, né? Ou construiu a sua casa ali sobre a rocha. Aqui vai falar que ele cavou profunda vala, né? Abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E lá em Mateus, o Senhor vai chamar este homem aqui de homem prudente. Esse homem aqui de um homem prudente. E aí ele vai falar o seguinte: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo acabou e logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos fazer essa outra casinha aqui, ó.
E aí essa outra casa aqui, lá em Mateus, o Senhor chamou o homem de insensato. Insensato, né? Este primeiro ele falou que era o homem prudente, e este outro é um insensato, o qual construiu a sua casa sobre a areia, não fez nenhum alicerce, não fez nenhuma vala, e construiu apenas sobre a areia. Vou escrever aqui. E aí veio, em Mateus, quando fala que veio o vento, né? Veio a chuva, os rios transbordaram, e quando o vento veio, bateu contra essa casa, e ela desabou, e grande foi a sua queda. E aí nós poderíamos falar sobre o que seria aí esse vento, né? Essa chuva, esse rio transbordando, tudo isso daí, ó, seria aqueles momentos de dificuldade que nós passamos na nossa vida, né? As perseguições. Seria as provações que vêm sobre a nossa vida, as provações, as tentações. Resumindo tudo isso daqui, ó, é o dia mal, né? O dia mal. E aqui, falando sobre esse dia mal, tudo isso que veio aqui contra essa casa, né, que fez com que ela caísse. E aí nós poderíamos falar assim, ó, somente o dia mal revelará seu verdadeiro alicerce. Somente o dia mal vai revelar aonde você realmente está alicerçado, né? Se é na rocha ou se é simplesmente na areia. E aí quando nós falamos aqui desse homem ter construído a sua casa sobre a areia, nós podemos imaginar aqui aquele crente ou aquela pessoa que tem a sua vida, é uma vida superficial, uma vida apenas de aparência, né, de status, que demonstra ali uma espiritualidade, mas que na verdade não tem firmeza, não tem não tem profundidade, não tem a sua base firme ali em Jesus, está apenas na superficialidade. E aí quando vem o dia mal, essa pessoa aqui vai ter o seu alicerce revelado, e ela com certeza não vai aguentar, ela vai cair, e grande será a sua queda. E é por isso que o Senhor Jesus nos diz assim, ó, que aquele que não pratica, e aí ele vai falar assim, ó, o que ouve a minha palavra e não pratica, ele é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a terra. Então, uma das coisas que o Senhor Jesus nos alerta aqui é que, além de ouvir a palavra dele, nós temos que praticar, nós temos que viver essa palavra que nós já ouvimos, que nós lemos e entendemos, e que nós temos ela como regra de fé para as nossas vidas, né? Então, nós temos que praticar essa palavra. Já esse outro homem, que é o homem chamado de homem prudente, o Senhor chamou ele de homem prudente, fala aqui, ó, que ele construiu a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Então, tudo isso daqui, ó, as perseguições, as provações, as tentações, esse dia mal, né, esse dia mal que veio contra essa casa, veio contra essa também. Então, as mesmas dificuldades que vieram contra essa, veio contra essa também. Porém, essa daqui ela estava firme, né? O construtor desta casa que ele tinha cavado um profundo alicerce até chegar na rocha. E aí, após ele ter cavado bem profundo, uma profunda vala até chegar nessa rocha aqui, ó, aí sim foi que ele começou a construir a sua casa. Mas primeiro ele construiu, ele fez aqui, ele cavou profunda vala, construiu aqui o seu alicerce na rocha. E quem seria essa rocha aqui para a nossa meditação aqui, para os nossos dias, para nós que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus?
essa rocha é Jesus. Jesus Cristo, ele é a nossa rocha. E é nele que nós devemos estar firmes, é nele que nós devemos ter a nossa confiança. E aí nós temos que construir a nossa casa sobre essa rocha. Mas como nós vamos fazer para construir a nossa casa sobre essa rocha? Como nós vamos cavar essa vala? Somente através dos devocionais. O nosso tempo com Deus. E aqui é somente através do devocional, do nosso tempo com Deus que nós passamos aqui, é que nós vamos estar cavando essa rocha, ou cavando esse alicerce aqui, e estaremos firmando a nossa casa na rocha. Então a ordem é para cavar até chegar na rocha. A ordem é para cavar até chegar na rocha. E nós fazemos isso através do devocional, através do nosso tempo com Deus, através da leitura da palavra. Indo à casa do Senhor para aprender também, através dos seus servos, aqueles que ele tem chamado, né, para pregar a sua palavra, para ministrar a palavra do Senhor, para ensinar a palavra do Senhor. E aí sim nós estaremos cavando o nosso alicerce e estaremos firmando a nossa casa aí na rocha. Você percebe aqui, ó, que daqui para cá, essa construção que está da terra para cima, a gente consegue ver, a gente consegue enxergar, qualquer pessoa consegue enxergar, olhar para essa construção aqui. Porém, aquilo que fica abaixo aqui, ó, ninguém consegue ver, ninguém vai saber, ninguém sabe. Se alguém passasse ali próximo daquelas duas casas, ninguém iria saber como que era o alicerce dessa ou dessa. Não tinha como saber se essa se tinha alicerce ou não. Não tinha como saber, porque isso daqui, ó, é aquilo que está em secreto. Aquilo que Jesus deixou dito lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando nós formos orar, entrar no nosso quarto, fechar a porta, né? Fechar a porta, é o secreto. Fechar a porta e o Senhor e orar ao nosso Pai em secreto. E o nosso Pai estará vendo nós aqui nesse secreto, ó, e Ele irá nos recompensar. E aqui nós estaremos nos fortalecendo. Então tudo isso aqui é o secreto, é o momento que nós passamos tendo intimidade com Deus, só nós e o nosso Deus. Essa parte aqui as pessoas não estão vendo, né? Essa parte aqui, ó, não dá status. Essa parte aqui não dá status, não tem uma aparência, porque ela está aqui, ó, escondida no secreto. É o momento que nós passamos a sós com o nosso papai, conversando com ele, tendo intimidade com ele. E só assim nós teremos firmeza na rocha, que é o nosso Jesus. Então vamos ser que nem esse homem prudente aqui, que alicerçou bem a sua casa, soube como alicerçar para que quando viessem as dificuldades, quando viesse o dia mau, que combatesse contra essa casa, ela permanecesse firme, ela permanecesse de pé. Que nós possamos ter a nossa vida aí alicerçada em Cristo Jesus, para que quando as dificuldades vierem contra a nossa vida, nós permanecermos de pé, porque o Senhor nos dá força para vencer. O Senhor é que nos dá a vitória, é Ele que nos faz permanecer de pé. Nós mesmos, pelas nossas próprias forças, nós não conseguiremos, mas com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Espero que você tenha se edificado aí por essa palavra e já compartilha aí com outras pessoas também para ser alicerçado. Agradeço você ter ficado aqui até o final desse vídeo e já deixe seu joinha aí, comenta aí embaixo aí, viu? Se você tiver gostado aí dessa maneira aqui, como a gente gravou aqui esse vídeo aqui, estudando a palavra de Deus, com a câmera focando aí de cima. Embora não apareceu aí meu rosto, né? Mas a gente estava olhando aqui para algo bem mais importante, bem mais especial, que é a palavra de Deus. Então, já compartilha, envia aí para os seus amigos e para que outras pessoas também sejam abençoadas. Deus vos abençoe.